Olá, irmãos, graça e paz. Voltamos para refletir juntos na palavra do nosso Deus, palavra esta viva e eficaz, palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 9, do verso 27 até o verso 30. Êxodo capítulo 9, do verso 27 ao verso 30, a palavra do Senhor assim nos diz: Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e essas chuvas de pedra. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pelo maravilhoso privilégio, Deus, por esse momento tão abençoador em que nós podemos ler a Tua palavra, podemos orar ao Senhor, Deus. Obrigado. Que alegria invade o nosso coração poder falar com aquele que é o Deus Todo-Poderoso, poder, ó Deus, abrir o coração e pedir graça do Senhor, sabendo que o Senhor está aqui presente, está presente com a nossa família, está presente, ó Deus, com toda a igreja reunida nesse momento, com o cristão individualmente. Que bom, Deus, saber que o Senhor não nos abandona, que bom saber que o Senhor está aqui conosco, que bom saber, Deus, que é o Senhor quem nos sustenta. E que bom saber, Pai, que todas as vezes que lemos esta palavra, a Escritura Sagrada, é o Senhor falando, é o Senhor dando graça, é o Senhor nos guiando, é o Senhor nos mostrando a Tua vontade. Abra os nossos olhos, ó Deus, quebrando os nossos corações, e que este momento seja um momento de crescimento, de aprendizados para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Lá em Minas Gerais, é muito comum ouvirmos pessoas dizendo assim: este choro foram apenas lágrimas de crocodilo. Você já ouviu isso? Choro, lágrimas de crocodilo. As pessoas normalmente usam essa expressão para significar que o choro de alguém é fingido, é falso ou hipócrita. E as pessoas, elas cunharam essa expressão de uma referência histórica. E existem pelo menos 3 possibilidades históricas para que tenha surgido essa expressão lágrimas de crocodilo. Olha só. Primeiro, contava-se que as margens do rio Nilo, que era um rio que tinha muito crocodilo, na antiguidade, os crocodilos choravam e faziam ruidosas manifestações de desespero para atrair e despertar a piedade das pessoas que por ali passavam. Os que iam ver o choro dos crocodilos se tornavam a presa dos mesmos. A segunda tentativa de explicar a origem é o seguinte: quando o crocodilo está digerindo o animal, a passagem deste pode pressionar com força o céu da boca do réptil, o que comprime suas glândulas lacrimais. Assim, enquanto ele devora a vítima, cai lágrima dos seus olhos. E essa teoria aqui, os biólogos concordam com ela, porque os olhos do crocodilo, eles possuem uma necessidade muito grande de serem lubrificados. Então, eles piscam com frequência e vai lubrificando os olhos, e assim essas lubrificações dos olhos, as suas lágrimas vão saindo naturalmente dos olhos. A outra teoria é que uma lenda medieval, ela dizia que os crocodilos choravam após devorar alguém. Mas em suma, irmãos, hoje eu quero trazer ao seu coração as lágrimas de um falso arrependimento de Faraó. As lágrimas de crocodilos que Faraó manifesta, evidencia diante de Moisés. Faraó
quando foi confrontado por diversos momentos por Moisés e Arão, pelas pragas que trouxeram danos terríveis, não somente ao faraó em si, mas a todos os egípcios, Faraó agora evidencia um falso arrependimento. As lágrimas de crocodilo de Faraó nos mostram exatamente que o seu coração obstinado é um coração fingido, hipócrita. Veja comigo, Faraó ele percorre um caminho para tentar convencer do seu falso arrependimento. Veja, Faraó, ele percorre um caminho, e eu quero destacar com você este caminho que Faraó percorre, para mostrar que não basta só fazer essas coisas para que haja verdadeiro arrependimento. E eu quero também mostrar que o meu e o seu coração precisam se policiar, para não achar que percorrendo este mesmo caminho de Faraó é suficiente para que haja arrependimento e conversão no meu e no seu coração. Veja, o primeiro caminho que Faraó percorre é de procurar a liderança espiritual para falar do seu problema. Olha só, então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já basta esses grandes trovões e essas chuvas de pedra. Veja, irmãos, é natural vermos na história bíblica pessoas pedirem ajudas. Aconselhamento faz parte da vida do cristão. Não há problema nenhum em procurar aconselhamento bíblico. Não há problema nenhum em procurar pessoas piedosas e sábias para que possam orar conosco, para que possam ler uma porção da palavra de Deus e nos encorajar, às vezes também confrontar o nosso coração. Mas o falso arrependimento de Faraó leva-o a procurar uma liderança espiritual como se fosse uma espécie de guru, aquele que você recorre para um alívio instantâneo de um problema, sem que isso lhe custe nada. Veja, é exatamente isso. Ele chamou prontamente Moisés e Arão, os mesmos que em outros momentos ele já esculhambou, expulsou da sua presença, mas agora ele quer, agora o seu coração está suscetível, mas agora é conveniente recorrer a uma liderança espiritual, a um guru espiritual. Irmãos, essa ideia de recorrer a um guru espiritual está muito presente, principalmente porque a sua origem na psicologia é muito evidente. As pessoas querem se promover, então elas procuram um coach espiritual. E muitos pastores estão até abraçando essas ideias de serem coach espiritual, de ser um guru espiritual que resolve os problemas das pessoas. Elas não precisam falar de pecados, elas não precisam de arrependimento, de mudança de vida, elas precisam apenas procurá-los. E procurando esses gurus espirituais, os problemas vão embora. As chuvas de pedras, os tormentos, as dores e aflições vão embora. Mas isso não lhe custe nada. Talvez algumas notas do bolso. Beleza? É assim que o guru lida com as questões. É assim que o guru promove a resolução dos problemas sem a confrontação do pecado. Ele agrada o seu coração. Ele confronta a Deus com as suas desobediências, com seus caminhos carnais, mas não gera mudança de vida ou de coração. Veja, irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. Porque nós não somos cristãos simplesmente pelo fato de pedir a oração de alguém. Nós não somos cristãos simplesmente porque ouvimos certo líder espiritual, seja um pastor, seja um seminarista, seja quem for, falar de Deus ou da palavra de Deus. Não é assim. Cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus. Cristianismo é uma dependência, um relacionamento com o supremo pastor, que é Jesus Cristo. Não é um relacionamento de barganha, não é uma aproximação conveniente de um líder que faça uma oração mágica e poderosa e resolva os nossos problemas.
Não é assim, meu irmão. Isso não é arrependimento. Isso não é evidência de conhecimento de Deus e da sua palavra. Essa ideia do guru espiritual, de você recorrer a alguém que te ajude a crescer, que ajude você a se tornar melhor, ela está muito presente nos filmes, nos documentários disponíveis, nos streams aí, nas plataformas digitais. Você encontra com frequência essa ideia de recorrer a uma liderança espiritual apenas por conveniência. Cristianismo não é isso, meus irmãos. Cristianismo é viver uma vida na dependência do único líder das nossas almas, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Cristianismo não é você buscar a Deus quando lhe é conveniente, quando você está com problema. Cristianismo é você passar, seja no vale da sombra da morte, ou nos pastos verdejantes, andando com o Senhor, vivendo em fidelidade, obedecendo à sua vontade. Se você não vive isto, você não vive o cristianismo bíblico. O Senhor Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É um mundo de aflições para os cristãos. Os problemas aumentam, as dificuldades, as lutas, as aflições em casa, no trabalho, individualmente. Há uma batalha espiritual, há uma guerra contra a carne, há um embate contra Satanás e suas setas malignas. Isso é cristianismo, isso é vida cristã. Se você vive muito confortável, certamente você está distante deste cristianismo. Porque quanto mais você se santifica, mais você se engaja em uma batalha espiritual. Jesus Cristo disse que o mundo perseguiu a ele e perseguiriam os seus discípulos também. O mundo é hostil, hostil aos cristãos, hostil à palavra de Deus. O mundo que faz chacota de Deus e da sua palavra. E nós precisamos, irmãos, continuar pregando com fidelidade e confrontando as motivações do coração, analisando os caminhos que nós temos percorridos, para não nos adequarmos a uma geração que se distancia de Deus e que rejeita o Deus das Escrituras, o Deus bíblico. Então Faraó ele procura uma liderança espiritual, porque ele quer apenas um guru, ele quer uma resolução imediata dos seus problemas, mas ele não quer compromisso com Deus. Ele não quer viver e obedecer a este Deus. Nós precisamos fugir dessa ideia errada de cristianismo e de arrependimento. A segunda atitude de Faraó é que nesse caminho do falso arrependimento, Faraó ele faz uma pseudo-confissão de pecado pessoal. Veja, olha só o texto bíblico dizendo... Faraó disse, esta vez pequei. Supõe que das outras vezes ele não pecou contra o Senhor. Ele se opôs, resistiu a Deus, a sua vontade, ele oprimiu o povo de Deus, ele se torna um opressor, uma espécie de Hitler da antiguidade, ele quer exterminar esse povo, porque ele não dá muito valor para esse povo mesmo, a não ser que eles trabalhem e produzam muito. Faraó está preocupado com as cotas e o cronograma do trabalho, e não importa o quanto de maldade ele tem que fazer para isso. Faraó está preocupado em manter o seu status como Deus rei, e não importa o que é que ele vai fazer para os outros. Mas ele faz uma pseudo-confissão de pecados, ele diz, esta vez eu pequei. Nós precisamos ter cuidado com o nosso coração enganoso, com essa confissão viciada de pecados. Quando você pede a um cristão e ele ora assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados, a multidão dos meus pecados, esse crente ele já está tão insensível e esse ato de confissão de pecados para ele não se passa de uma repetição programada. Ele faz uma pseudo-confissão como se não houvesse tantos outros pecados que está graçando e talvez sendo acariciado dentro desse coração de pedra, insensível. E nós precisamos dar nome ao pecado. Desonrar pai e mãe, para você, filho, isso é pecado.
desonrar autoridades. Isso é pecado. Está lá no 5º mandamento. Não guardar o dia do Senhor é pecado. Os ídolos que dominam o nosso coração de entretenimento e tantas outras coisas fúteis que escravizam a sua vida. E a vida ainda continua vazia. Isso é idolatria. Você quebra o 1º mandamento. Quando você projeta a figura de uma personalidade humana diante de você como referência, e você nem sequer lembra de Cristo como sendo a sua única referência mais. Alguns projetam a sua vida olhando para os grandes empresários e colocam esses empresários como uma figura de Deus no seu coração. Outros, um ídolo do futebol. Alguns, os ídolos da música. Você quebra o 2º mandamento porque você já forjou uma imagem para você. Você já criou algo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Quando o seu coração cobiça, você está quebrando o 9º mandamento. O 10º mandamento. Quando você levanta um falso testemunho e semeia fake news sobre a vida de alguém, você quebrou o 9º mandamento. Quando você mata e guarda ódio no coração, você quebra o mandamento. Quando o seu coração se torna infiel, a sua mente projeta planos de infidelidade, de adultério, você quebra os mandamentos do Senhor. Veja, queridos, é exatamente isso que Deus quer quando eu e você aproximamos dele para falar dos nossos pecados, não é do pecado dos outros. Fazer uma confissão de pecado bíblica implica você falar nome por nome do que está acontecendo, dos pecados cometidos, e não fazer uma pseudo-confissão para fingir uma espiritualidade, para fingir uma vida piedosa. Mas a terceira atitude que nós vemos aqui em Faraó é fazer uma falsa confissão de fé. Olha, ele já procurou uma liderança espiritual, um guru, porque ele queria o fim dos problemas. Ele agora faz uma pseudo-confissão de pecado. Desta vez eu pequei. Agora eu sei que é pecado. Mas agora, irmãos, veja no texto bíblico, ele faz uma confissão de fé, meramente. Veja, ele disse, esta vez eu pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Nós precisamos entender que ser cristão não significa simplesmente reconhecer que Deus é justo, santo e bom. Ser cristão não é você dizer quem é Jesus, que ele morreu e ressuscitou. Ser cristão não é você saber citar por conveniência versículos da Bíblia. É diferente, irmãos, quando você faz uma confissão com base em uma experiência que você já tem com Deus e com a palavra de Deus, e uma disposição interna em amar a Deus e obedecê-lo. Faraó diz, não, o Senhor é bom e nós que não prestamos. Irmãos, esta confissão de Faraó está presente no meio da igreja brasileira. Pessoas que falam da boca para fora, que amam a Deus, que prometem, que faz votos a Deus de ser fiel, de honrar a Deus, de servir a Deus, mas é uma confissão da boca para fora. Não tem compromisso, não tem disposição em obedecer a Deus, em servir a Deus, em fazer a sua vontade. É lamentável porque este tipo de cristianismo não tem sido confrontado como deveria ser. Nós temos pessoas que elas fazem classe de discipulado, elas assumem um voto com Deus na igreja, mas são mentirosos, são hipócritas, fingidos, não cumprem o compromisso que assumiu diante de Deus. Como se não houvesse consequência, fazer um voto e tomar o nome de Deus em vão naquilo que é votado. Como se não houvesse consequências sobre a vida dessas pessoas, uma confissão meramente teórica. Hoje nós encontramos pessoas que têm uma bela ortodoxia, que afirmam ser cristãos, outros afirmam ser conhecedores da teologia, da confissão de fé, da palavra de Deus, mas não são piedosos.
vivem como desigrejados, não amam a Deus, não promovem o reino de Deus, não cooperam com o reino de Deus, não vivem em comunhão como o povo de Deus. Esse tipo de confissão até os demônios faziam. Você pode ler os evangelhos, você vai perceber a confissão ortodoxa dos demônios, dos espíritos maus. E certa feita, uma legião viu Jesus vindo e disse: Jesus, filho do Deus vivo, que vieste fazer conosco antes da hora. Tiago diz que crê, até os demônios creem. Creem e estremecem diante de Deus. Crê por crer, os demônios creem. Os demônios creem que de fato Deus existe. Hoje há pessoas que estão num estado pior do que os demônios, porque afirmam não crer em Deus, afirmam não crer na sua palavra. Eu não sei como anda a sua fé, o seu coração, mas talvez a sua confissão de fé, ela possa ser igual a de Faraó. Meras palavras convenientes. Certa feita, eu acompanhei de perto uma menina que era da igreja e se envolveu com um rapaz que não era da igreja. E daqui a pouco ele foi para a igreja também, vestiu toda uma máscara de ovelha, fez a classe de catecúmenos, batizou na igreja e depois casou, desviou da igreja, levou a namorada junto e continua longe de Deus até hoje, por causa de simples confissão, por causa de simples adesão, mas isso não é cristianismo. A quarta atitude de Faraó é uma falsa compreensão da depravação dos homens. Faraó diz assim, veja comigo novamente, versículo 27. Esta vez eu pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Concordamos com a declaração de Faraó, o Senhor é justo, os homens são maus. Mas isso era apenas uma demonstração do coração obstinado de Faraó, tentando enganar Moisés, tentando vencer uma confissão meramente teórica da depravação do homem para dizer, vamos encerrar esse papo de religião, eu sei que os homens são maus, então vai lá e resolve o problema, Moisés. Veja, irmãos, mais uma vez, esse ponto nos alerta para algumas coisas importantes. Primeiro, as pessoas às vezes afirmam dizer, eu sei que isso não agrada a Deus e continua pecando. E continua desagradando a Deus. E continua com o coração em trevas, endurecido, em rebelião contra Deus. Mas elas dizem alto e bom som, eu sei que isso é pecado. Eu sei, pastor, que essas coisas não agradam a Deus. Eu sei que Deus não quer que a gente viva assim, mas continua vivendo, perdido em trevas. Há muitas pessoas que acostumaram com esse discurso, de uma pseudo-confissão da depravação dos homens, mas vive na lama do pecado. Certa feita, um jovem, ele saiu, né, do âmbito depravado e veio para a igreja. E quando ele veio para a igreja, ele teve contato com uma jovem que cresceu dentro da igreja. E essa jovem que cresceu dentro da igreja começou a aproximar desse jovem que tinha acabado de chegar na igreja e de repente eles começaram a ter um romance, aquela paixonite carnal de ficar. E eles saíam da programação da igreja e iam para baladas, para as boates, fazer as mais terríveis promiscuidade sexual, mas no domingo estava na igreja. Tirava a máscara do bode e da cabra e colocava das ovelhas e vinha para a igreja. Veja, irmãos, esta confissão de Faraó, ela está presente de uma forma muito real ainda no âmbito religioso, nos corações daqueles que simplesmente já criaram o hábito de racionalizar o pecado. O coração está tão insensibilizado à voz de Deus, tão endurecido, que eles começam agora a racionalizar, dizendo, eu sei que isso não agrada a Deus, mas vamos viver assim. E um dia, o jovem que
tinha se convertido recentemente, que saiu com essa jovem para a balada, ele disse para ela assim: você sabe que isso não agrada a Deus, né? E ela falou: eu sei. E continuaram pecando. Veja, é exatamente este caminho que leva a igreja à morte. Muitas igrejas estão morrendo por uma vida fingida, por um cristianismo que não passa de uma capa de hipocrisia, de mentira, de carnalidade. E nós, irmãos, devemos, pela graça de Deus, olhar para nós mesmos. Devemos pedir a misericórdia do Senhor. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Senhor, sonda o meu coração. Veja a minha vida, o meu coração, Deus. Me ajude a ser mais santo, mais piedoso. Amar mais o Senhor e a Tua palavra. A mortificar esta vaidade, esta indiferença da minha vida, do meu coração. A quinta atitude de Faraó nesse texto, uma falsa dependência de Deus. Olhem comigo. Faraó, ele pede oração, irmãos. Que lindo! É muito religioso isso. Veja só. Verso 28. Orai ao Senhor. Irmãos, Faraó pediu Moisés e Arão para orar. Bonito demais. É o que muitos crentes fazem hoje. Manda mensagem no WhatsApp pedindo oração. Escreve um papelzinho: olha, pastor, ore por mim. Como se acontecesse algo tão mágico quando o pastor simplesmente pegasse o bilhetinho, a mensagem de oração e orasse. É para você orar, é para você ser dependente, não é para você transferir a sua responsabilidade de dependência de Deus, de oração. Desliga o WhatsApp e vai orar. Desliga a televisão e ore mais. Gaste mais tempo em comunhão e relacionamento com Deus. Você se tornará uma pessoa mais santa. Você amará a Deus mais. Você confiará mais em Deus. Você será mais espiritual e menos carnal. Você terá domínio próprio, paciência, será benigno, bondoso e manso quando o Espírito Santo encher o seu coração. Mas no cristianismo atual, a falta de domínio próprio não é problema mais nenhum para os crentes. Tem-se visto isso, a carnalidade, como algo normal nos relacionamentos. E a Bíblia diz que o cristão, ele vive na dependência de Deus, andando como Cristo andou, imitando Deus em todas as coisas. Faraó então dá uma falsa evidência aqui de depender de Deus. Ore por mim, Moisés. No meio evangélico atualmente, desenvolveram até algumas expressões para definir alguns cristãos que não têm muito compromisso com Deus. O crente carroça só vai se for puxado. O crente escoteiro só aparece quando tem acampamento. Parece que volta todo mundo, é mais santo. Na semana seguinte já volta a rolar e volver-se na lama do pecado e da perdição. Os crentes 6 horas, eles só mandam assim, 6 horas por mim. Atualmente você tem que convencer os cristãos a participar das reuniões de oração, porque não é mais deleite. O salmista no Salmo 42, ele disse: a minha alma tem sede de Deus, quando irei e me verei perante a face do Senhor. O salmista, ele descreve no Salmo 42, assim como a corça que anseia pelas águas, ele anseia também por Deus. O Salmo 84, o salmista diz: eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que 1000 na tenda da perversidade. Hoje os cristãos dão evidência do tipo de cristianismo que eles têm, do conhecimento da dependência de Deus, quando eles preferem o contrário. Eles preferem 1000 dias a tendas da perversidade a um domingo na casa do Senhor. A tal ponto que você hoje tem que convencer os crentes de ir à igreja. Os crentes de amarem as coisas espirituais, porque já está se tornando algo difícil e intragável. Spurgeon, há mais de 100 anos atrás, ele estava preocupado
com a igreja que deixava de amar a Deus e a pregação da sua palavra. Nós precisamos acender um alerta no nosso coração e na nossa igreja. Mas por último, a reação de Moisés ela é muito rica. Eu quero encerrar a nossa reflexão mostrando que o falso arrependimento, as lágrimas de crocodilos de Faraó não convenceram Moisés, porque Moisés foi um instrumento de Deus para confrontar o falso arrependimento de Faraó. Veja comigo a necessidade de confrontar um coração obstinado e o falso arrependimento. Versículo 30 diz assim: quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Veja, irmãos, primeiro o Faraó pediu Moisés oração e Moisés orou. Moisés orou. Por exemplo, seja quem for que pedir você oração, ore. Um dia eu estava do lado de fora da igreja, passou um senhor bêbado. Eu não sei se estava drogado também, dava evidência disso, mas pelo menos bêbado, o hálito já era visível. Ele disse: pastor, eu preciso de oração, ore por mim. Eu falei: vou orar agora. Parei e orei por ele. Pedi a misericórdia de Deus, pedi que Deus mude o seu coração, que Deus visite a sua vida, que Deus o salve, que Deus o liberte daquele caminho de morte. E faça isso gerando quebrantamento, arrependimento e fé naquele coração. Então alguém te pediu oração, ore. Ore pelos seus vizinhos, ore pela igreja, ore por Brasília, pelo mundo, pelos políticos, pelos policiais. Ore, 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 ore. Oração nunca é demais, oração é depender de Deus, oração é você colocar os problemas, as pessoas, a família, as dificuldades, um coração endurecido diante de Deus. Ore, porque quem vai responder é Deus, quem vai resolver, quem vai trabalhar é Deus. Então ore. E Moisés orou, mas o Moisés, após orar e fazer aquilo que Deus certamente agrada, quando nós nos tornamos intercessores e não acusadores, quando nós nos tornamos pessoas que se colocam na brecha, rogando a Deus, a misericórdia de Deus, isso agrada a Deus. Mas Moisés confronta o coração de Faraó e ele diz: eu sei que ainda não temes ao Senhor, nem você, Faraó, e nem os seus oficiais. Deixa eu resgatar algumas coisas aqui importantes. Primeiro, Moisés não se vende como os capatazes. Moisés não vai lá para pedir favor de Faraó, e ele não está ali atrás de agradar Faraó, mas de confrontar o seu coração endurecido, o seu coração obstinado e teimoso. E Moisés diz: eu tenho discernimento de que o que você está fazendo é mera hipocrisia. É como se Moisés dissesse para ele assim: o seu choro é lágrimas de crocodilo, você não me engana. Irmãos, o falso cristianismo, ele é muito evidente, principalmente quando você vive o verdadeiro cristianismo. Você percebe a hipocrisia, a mentira, o fingimento. Você percebe apenas a adesão religiosa, a máscara religiosa, numa tentativa de fazer por meios carnais aquilo que Deus faz pela ação do Espírito Santo. E Deus concede discernimento aos seus servos. Deus concede discernimento ao seu povo, de tal maneira que não precisa de inventiva humana, não precisa de nenhum artifício carnal para que o seu coração, que é temente a Deus, seja de fato inclinado e reverencie a Deus e a sua palavra. O cristão, ele possui discernimento que vem do Espírito Santo que habita o seu coração. O cristão, ele discerne aquilo que não é de Deus, porque o próprio Espírito testifica no coração do cristão a verdade de Deus. Não precisamos maquiar a Bíblia, não precisamos forçar um cristianismo, não precisamos forçar uma falsa religião, um falso arrependimento, não precisamos criar uma espécie de socialismo na igreja e muito menos um consultório de psicologia para a promoção do ego do ser humano. Não precisamos criar uma boate na igreja para gerar arrependimento, conversão. Nós precisamos temer a Deus. Moisés diz: eu sei que vocês não temem a Deus. Sabe qual o problema de Faraó? Desconsiderar a Deus e o temor
ao seu santo nome. O meu e o seu coração precisa temer e tremer diante do Deus Todo-Poderoso. Hoje nós aprendemos então que as lágrimas de crocodilo de Faraó eram tentativas humanas de esconder a sua falsidade, a sua hipocrisia. Um falso envolvimento com Deus não é acompanhado de demonstrações de compromisso e muito menos de um envolvimento visível. O coração infiel de Faraó era maldoso e depravado, de fato, e isso é visível pelas atitudes que ele está tomando em relação aos israelitas. Só há uma maneira de lidar com o pecado, com o coração rebelde contra Deus. Deus chama ao arrependimento e à fé. Jesus disse para Nicodemos, um mestre religioso dos seus dias, que ele deveria nascer de novo, nascer da água e do Espírito, se quisesse entrar no reino de Deus. Hoje também Deus diz para mim e para você, numa autoconfrontação, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. Você já nasceu de novo? Jesus Cristo posteriormente disse as seguintes palavras para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem fé não há como se apropriar da vida eterna. Sem fé não há como experimentar do verdadeiro arrependimento. E essa fé que nos leva a crer é obra de Deus por meio do Espírito Santo no meu e no seu coração. Jesus ainda disse a Nicodemos: quem nele crê, falando de si mesmo, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O homem que vive em rebelião contra Deus, ele odeia a luz. Ele odeia a luz das Escrituras porque ela expõe o coração, ela expõe as convicções, as motivações, ela descortina o coração, ela quebra o nosso ego. Os homens amaram mais as trevas e rejeitaram Jesus Cristo, a luz do mundo, porque as suas obras eram más. Se Deus não tirar o meu e o seu coração de pedra, o meu coração de pedra e o seu irá preferir as obras das trevas. O inferno será o local em que os obstinados de coração, os rebeldes contra Deus, passarão a eternidade. Mas o céu, a nova Jerusalém, a cidade santa, é para onde nós caminhamos. Aqueles que temem a Deus, aqueles que creem, aqueles que de fato servem ao Senhor, aqueles que nasceram de novo. Lá viveremos eternamente, longe de todo e qualquer pecado, em desfrute de uma vida plena, de uma comunhão perfeita com o supremo pastor das nossas almas, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós podemos ter vislumbres dessa vida ao nos reunirmos como povo de Deus e pensarmos nas coisas lá do alto. Mas hoje Deus nos chama a nos apropriarmos de fato e de verdade dessas bênçãos. Por isso o Senhor mesmo nos exorta: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus é o único que nos conhece. Deus conhece as motivações dos nossos corações. E Ele nos chama, de fato, a aproximar dEle e a receber graça e vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pela Tua palavra que confronta os nossos corações. Pela Tua palavra, ó Deus, que nos aproxima do Senhor. Pela Tua palavra que gera arrependimento em nós. Pela Tua palavra poderosa que nos santifica. Obrigado, ó Deus, por fazermos uma autoanálise do nosso arrependimento esta noite. Por confrontar, ó Deus, decisões que se tornou decisões mecânicas na vida de muitos religiosos. Mas que o Senhor, Deus, pela ação do Espírito Santo, gere quebrantamento. Que o Espírito Santo nos convença, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo.
Que o Espírito Santo, ele gere mudança de vida em nós, em nome de Jesus, e que nos tornemos mais santos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.